As 100 melhores histórias da Bíblia. 23. O bezerro de ouro. Depois que os judeus haviam acampado ao redor do Monte Sinai e recebido do Senhor os 10 mandamentos, Moisés, o líder judaico, havia subido outra vez para o monte, a fim de receber novas instruções da divindade. Entretanto, dessa vez sua permanência havia se estendido tanto que o povo começara a tornar-se inquieto. Por que Moisés demora-se tanto por lá? Disse um judeu de olhar atrevido a Arão, irmão do profeta. Arão não sabia dizer o que estava acontecendo, pois Deus proibira que qualquer outra pessoa se aproximasse do local onde ele estava se revelando. Só nos cabe esperar, disse. Mas o povo foi tornando-se, com o passar do tempo, cada vez mais inquieto. Basta de espera, disseram várias vozes um dia. Até quando permaneceremos sem Deus ou um líder nessa solidão embrutecedora? Como ovelhas desamparadas, os judeus não se sentiam capazes de dar um passo sem a presença protetora de um pastor humano ou divino, e por isso foram em comissão até Arão para que este tomasse uma providência imediata. Queremos um Deus, disse um velhote com cara de choro. Deus está ocupado com seu servo, disse o irmão de Moisés. Não queremos saber, retrucou o velho. Arão tentou de todos os modos acalmar os ânimos, mas sentiu que logo as pedras começariam a voar, caso não apresentasse uma solução. Está bem, disse cedendo ao final. Tragam todos os brincos e adornos de ouro que puderem juntar e eu verei o que eu posso fazer. Arão havia pensado em confeccionar algo que pudesse distrair a atenção do povo enquanto Moisés não regressasse. No mesmo dia, homens e mulheres apresentaram-se e depuseram diante dele uma pilha enorme de anéis, brincos e colares de ouro. Aí está, disseram eles impositivamente. Dê-nos um Deus agora. Arão ordenou a alguns artífices e artesãos que fundissem todo aquele ouro e o mergulhassem num molde com a forma de um bezerro, forma aproximada do boi Apis, que era uma das principais divindades dos cananeus. Sem dar-se conta, Arão lançava o povo na idolatria, que alguns dias antes o próprio Deus condenara. Numa única tacada, Arão desrespeitava os 2 primeiros mandamentos, que proibiam a adoração de qualquer outro Deus além do Senhor Deus e a confecção de imagens. Durante o restante do dia, os artífices trabalharam, derretendo ouro, obra que o próprio Arão completou, dando forma ao bezerro dourado. Aí está o Deus que pediram, disse Arão, que a essa altura estava já tomado ele próprio pelo espírito da idolatria. Gritos de júbilo ergueram-se entre a plebe adjuntada. Viva o bezerro! Ele é o nosso novo Deus! Gritavam as vozes. De hoje em diante será ele o nosso guia. Arão, inflamado pelo entusiasmo da ralé, construiu imediatamente um altar para o bezerro, que esplendia sob a luz dos archotes e das estrelas. O povo, prosternando-se diante dele, começou depois a desnudar-se e a dançar orgiasticamente ao redor da imagem. Homens e mulheres cabriolavam ao redor da estátua, sob o olhar complacente do sacerdote do novo Deus, um Deus que, no delírio do novo culto, lhe parecia agora bem mais simpático do que aquele outro severo e repleto de leis e ameaças, e que talvez tivesse sido consumido pela própria ira no topo da montanha, juntamente com o seu servo dedicado. Ora, basta de tirania, disse Arão, arrepanhando as dobras do seu manto e indo juntar-se também ao bando ululante dos devotos do bezerro. Uma vertigem deliciosa, completamente diversa daquela que lhe proporcionava o Deus deposto, lhe encheu a alma. Pela primeira vez na vida, Arão sentiu-se invadido por uma irresponsabilidade total, que o liberava da submissão a quaisquer ditames morais. Depois daquela enxurrada de ordens e proibições,
que o antigo Deus fizera desabar sobre todos, era como uma espécie de alívio prazeroso que ele celebrava a nova divindade. De qualquer modo, imerso no seu delírio, Arão, irmão de Moisés e servo de Deus, foi um bom pagão durante algumas horas de sua vida. Enquanto isso, no alto da montanha, Moisés recebia de Deus essa má notícia: desce de volta ao teu povo, pois ele corrompeu-se na tua ausência. Moisés sentiu um desfalecimento total dos membros. Corrompeu-se? Como? Perguntou o incrédulo. Vai e vê tu mesmo, disse o Senhor encolerizado. Estão todos a cultuar um novo Deus, proclamando-o como seu novo guia. Verdadeiramente este é um povo desprezível, indigno de ti. Façamos o seguinte: exterminarei imediatamente todos aqueles ímpios e farei, a partir de ti, uma nova descendência abençoada. Moisés, entretanto, apiedado do seu povo e não desejando repetir a história que Noé, de outra maneira, já protagonizara, implorou pelo seu povo: não faça isso, Senhor. O que diriam os egípcios se descobrissem que o Senhor retirou o seu povo da tirania do Egito para depois ir exterminá-lo nas montanhas? Perdoa a iniquidade do teu povo. Deus ouviu os apelos do profeta e decidiu poupar os idólatras, ao menos momentaneamente, ordenando que Moisés fosse até eles, levando consigo algumas tábuas de argila onde a própria mão divina inscrevera os seus mandamentos, as chamadas Tábuas da Lei. Carregando-as nos braços, o velho profeta desceu a encosta, com um peso infinitamente maior a oprimir-lhe a alma. O que encontrarei lá embaixo? Pensava ele. E Arão, que papel terá tomado nisso? Por que não impediu a degeneração dos costumes? Ou, impotente para deter o curso do desregramento, terá sido morto pelos adversários? Josué, que estivera longe todo o tempo do acampamento, aguardando o regresso de Moisés na base do Monte Sinai, recebeu-o com o rosto alarmado. Parecem gritos de guerra, disse Josué. Moisés, que já sabia de tudo, corrigiu-o. Não são gritos, mas cantos. E não são de guerra, senão aquela que a impiedade move contra o Senhor Deus. Os dois seguiram a passos rápidos até alcançarem o acampamento, onde finalmente avistaram o povo reunido ao redor do bezerro infame. Sem dar pela chegada do ancião, os judeus continuaram a requebrar-se como sátiros e as mulheres como enlouquecidas bacantes. Que horrível impiedade é esta! Bradou Moisés, farto daquela indecência. Rostos contorcidos pelo esforço voltaram-se em sua direção. Iluminados pela luz dos archotes, pareciam ainda mais repulsivos. Erguendo as tábuas que trazia nos braços, Moisés arremessou-as sobre o solo, esfarelando-as completamente. Raça de víboras! Bradou. O que fizeram em minha ausência? Um silêncio aterrador desceu sobre todo o acampamento. Depois de passar os olhos sobre o povo paralisado, Moisés voltou-se para Arão, que infelizmente parecia ser um dos líderes daquilo tudo. Preferia tê-lo encontrado morto, disse ele, olhando friamente para o irmão. Sem dizer mais nada, avançou para o bezerro e retirou-o do pedestal em que estava. Nenhuma única mão moveu-se para defendê-lo. Este é o novo Deus de vocês? Disse Moisés, golpeando-o com toda a força. Vejam o que vale o seu novo Deus. Arrojado ao chão, o ídolo dourado foi lançado em seguida de volta à forja, onde perdeu sua forma, voltando a ser um monte de ouro retorcido. Depois que esfriou, Moisés ordenou que ele fosse reduzido a pó. Agora misturem o pó à água e deem de beber a todos aqueles que o reverenciaram, disse Moisés. Depois, voltando-se para seu irmão, censurou-o severamente. Por que permitiu que este povo cometesse tamanho pecado? Arão, de cabeça baixa, tentou explicar-se, alegando a inclinação natural daquele povo para o mal. Eles
Obrigaram-me a fazer um ídolo, disse a Arão, envergonhado, dizendo que tanto você, Moisés, quanto nosso Deus nos haviam abandonado. Moisés estava com o semblante carregado. Nunca antes ele se parecera tanto com o seu Deus como naquele momento. Dando as costas ao irmão, dirigiu-se a todo o povo, dizendo: Quem for servo do Deus verdadeiro, que venha até mim. Os descendentes da tribo de Levi imediatamente foram postar-se ao lado de Moisés. Vendo que estes eram os mais fiéis, Moisés deu-lhes então essa terrível ordem: Que cada um de vocês coloque a espada na cintura e percorra todo o acampamento atrás dos instigadores da revolta contra o Senhor. Matem-nos no mesmo instante, sejam eles parentes, amigos ou vizinhos. Sem ousar contestar a ordem, os levitas partiram de espada em punho para dar início ao expurgo sangrento. Homens e mulheres foram arrancados de suas famílias e mortos a golpes de espada, numa maneira de aplacar a ira do Senhor. Talvez o Senhor, vendo os culpados punidos, não volte também a sua ira contra os inocentes, pensava Moisés, enquanto reboavam os gritos de desespero por todo o acampamento. Cerca de 3.000 israelitas pereceram dessa forma às mãos dos levitas, numa expiação à quebra que haviam feito da aliança com Deus. Quando os executores da ordem retornaram até Moisés, trazendo as lâminas de suas espadas gotejantes de sangue, foram exaltados por ele. O Senhor os abençoa, disse Moisés, mesmo que o tenham feito às custas de seus próprios filhos e parentes. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se outra vez para o Monte Sinai, disposto a buscar o perdão para todos os outros que, influenciados pelos sediciosos, haviam tomado parte na adoração do bezerro. Perdoa-os, Senhor, disse Moisés, frente a frente com a divindade. Perdoa-os, ou risca meu nome do livro da vida. O Deus de Israel, provando a grande estima que tinha por seu profeta, decidiu que não exterminaria todos os outros, mas que ainda assim iria punir os culpados no dia do castigo. Depois, ordenou que Moisés retirasse seu povo daquele lugar e o levasse para a terra prometida. Moisés recebeu outra vez, das mãos do próprio Criador, uma segunda cópia das tábuas da lei, já que a primeira o profeta havia destruído no seu ímpeto de raiva, renovando-se a aliança que o povo havia desfeito com ocasião de sua idolatria. Quando Moisés desceu da montanha, seu rosto refulgia, a tal ponto que até Arão e os anciãos de Israel temeram chegar próximos a ele. Então, ele disse que era preciso dar início à reconstrução do tabernáculo, pois ali Deus habitaria entre eles. Fez-se uma coleta entre o povo, homens e mulheres, de tal sorte que sobrou material para a confecção da casa do Senhor e também da Arca da Aliança, um receptáculo de madeira revestido de ouro, destinado a guardar as tábuas da lei. Quando a obra ficou pronta, uma grande nuvem desceu sobre o santuário e, somente quando ela se ergueu novamente, os judeus puderam dar início à sua jornada rumo à terra prometida. Doravante, o Deus de Israel marcharia junto com seu povo, dentro de sua própria casa, para levar adiante a promessa que um dia fizera a Abraão, a de que seus descendentes teriam uma terra maravilhosa para morar.